Rafael Monteiro tinha uma maneira de assinar documentos que Isabela aprendeu a reconhecer nos 3 anos de casamento. A caneta descia rápido, sem hesitar, como se qualquer coisa que chegasse à mesa já estivesse decidida muito antes. Contratos milionários, autorizações de obra, acordos de parceria do Grupo Monteiro. A assinatura era sempre a mesma, 3 segundos, e o papel passava para frente. Era a mesma lógica que guiava tudo que ele fazia. Rodrigo Braga. Ela tinha cruzado com ele numa recepção do grupo havia 3 semanas. Tinham trocado talvez 10 minutos de conversa sobre a ampliação do Porto de Santos, o tipo de papo que acontecia em qualquer evento do setor. Mas ela sabia que qualquer trecho de qualquer conversa, editado com o enquadramento certo e a narrativa certa, pode virar o que alguém precisar que seja. Camila Rios sabia disso melhor do que ninguém. Eu não falei nada que prejudicasse o grupo, Rafael. O advogado de Camila chegou 40 minutos depois, com pasta de couro e o jeito de quem já salvou situações piores. Ele pediu suspensão temporária para análise da documentação. O conselho concordou, que era protocolo. No corredor, o assessor do Dr. Afrânio se aproximou de Rafael em voz baixa. A documentação está muito bem construída, mas o advogado dela vai levantar a questão da cadeia de custódia física. O laptop original foi subtraído antes de a coleta ser formalmente encerrada. Sem o hardware, a verificação de autoria dos arquivos depende da confirmação pessoal da Isabela. Precisamos do depoimento dela para que a contestação não prospere. Rafael pegou o celular, discou, desligado, discou de novo. Desligado. Ele tinha tentado na manhã, antes de sair do apartamento, ainda de pé na cozinha com o maço na mão e a chave dela sobre a bancada. Tinha ligado, ela não tinha atendido. Tinha deixado mensagem de voz, as palavras mais difíceis que tinha dito em muito tempo, comprimidas num áudio de 40 segundos que provavelmente não chegava perto do que precisava ser dito. Ela não tinha retornado. Ele foi até a janela do corredor de vidro e ficou olhando para Paulista lá embaixo por um momento. Havia um café em Pinheiros. Ela tinha mencionado uma vez, no primeiro ano de casamento, quando ainda contavam esse tipo de detalhe um para o outro. Um lugar pequeno, sem graça nenhuma do lado de fora, onde ela ia quando precisava se lembrar de quem era antes de ser quem os outros precisavam que ela fosse. Tinha dito isso sorrindo, um pouco envergonhada, como quem admite um hábito que soa idiota em voz alta. Ele tinha guardado sem entender bem por quê. Agora entendia. O café ficava na esquina de uma rua de Pinheiros, onde os prédios baixos conviviam com uma ou outra loja que tentava ser moderna e desistia na metade. Fachada estreita, mesa do lado de fora, com 2 cadeiras de ferro que ninguém usava porque o sol batia direto. Por dentro, mesas de madeira escura, pósteres desbotados, luz baixa mesmo no meio da manhã. Rafael entrou e ficou 1 segundo na entrada. Ela estava no canto do fundo. Uma caneca, um caderno aberto, o celular virado com a face para cima sobre a mesa. Ela levantou os olhos quando ele entrou, e ele viu o momento exato em que ela o reconheceu. Não surpresa, mas reconhecimento. O jeito de quem esperava uma coisa e ainda não sabia se queria que tivesse acontecido. Ele foi até a mesa. Sentou na cadeira do lado sem perguntar. Ela não pediu que fosse embora. Por um momento nenhum dos dois falou. O café tinha o tipo de silêncio que existe em lugares onde as pessoas vêm para pensar, não vazio, mas com textura. O barulho baixo de xícaras, uma conversa do outro lado do salão, a rua lá fora. "Por que você não me contou?" Ele perguntou. Ela olhou para ele antes de responder. Um olhar que pesava se a pergunta era genuína ou era mais um jeito de ele se colocar no centro do que tinha acontecido. "Você teria acreditado?" ela disse. Ele ficou quieto. A resposta honesta era não, e ele sabia que ela sabia disso. Se ela tivesse chegado até ele, com suspeita de Camila há 11 meses, sem prova concluída, ele teria ouvido, teria agradecido e teria ido direto para Camila, que teria encontrado uma explicação em 30 segundos. E ele teria aceito, ele tinha feito isso antes, com a Priya. Isabela sabia disso, tinha construído o plano inteiro em torno disso. Não.
ele disse, em voz baixa. Ela acenou levemente. Não como vitória, não como mágoa. Como confirmação de uma coisa que já estava confirmada faz tempo e que dói independente de ter nome. Um garçom passou. Rafael pediu café. Ficou olhando para as próprias mãos por um momento antes de continuar. A Camila me disse que você estava juntando documentos para usar contra o grupo depois do divórcio. Que eu precisava assinar logo, enquanto você ainda era cônjuge, porque depois ia ser mais fácil para o grupo contestar qualquer coisa que você tentasse apresentar como pessoa de fora. Ele parou. Eu assinei para te tirar do jogo, para proteger o grupo de você. Eu sei, ela disse. E você estava... Eu sei o que eu estava fazendo, Rafael. Silêncio. Foi exatamente o que a Camila disse que você ia dizer. Isabela ficou quieta. Olhou para ele de frente sem desviar. 2 anos atrás, quando eles ainda sentavam nessa mesa aos domingos com café, queijo e jornal em papel, ela conseguia distinguir o Rafael que estava processando do Rafael que já tinha decidido. O primeiro ficava inquieto, o segundo ficava quieto. Naquela noite, ele estava quieto de um jeito que ela conhecia bem demais. Eu te joguei fora de casa para proteger a pessoa que estava roubando a empresa. A voz dele não estava alta, estava baixa, do modo que fica quando o peso é grande demais para elevar. E você sabia que eu ia fazer exatamente isso. Ela ficou quieta um segundo, olhando para a caneca. Eu conheço você. Eu sei como você age quando alguém que você confia apresenta uma história com lógica suficiente. Eu sabia que você ia assinar. Por isso, eu precisava que tudo estivesse pronto antes. Porque depois que você assinasse, eu seria pessoa de fora, e pessoa de fora com documentação completa pode ir ao conselho sem precisar de você. Ela ergueu os olhos. Eu usei a sua reação previsível. É isso, você me usou. Eu te protegi de você mesmo. Ela disse isso sem crueldade. Do jeito que se diz uma coisa que é verdade e que entristece de formas diferentes a quem diz e a quem ouve, Rafael pegou a xícara que o garçom tinha colocado. Ficou olhando para o café por um segundo. Aquela ligação, ele disse, 3 semanas atrás. Eu ouvi você dizer que estava com tudo, que estava pronto para amanhã cedo. Eu achei que era sobre o divórcio, que você estava preparando alguma coisa contra mim. Era o Henrique. Confirmação da cadeia de custódia. Eu sei agora. Pausa mais longa. O café esfriava entre os dois. Você entrou no apartamento hoje cedo, ele disse. Com a chave. Você não pediu de volta, Oisai. Ela ficou quieta. Ele também. Uma mesa do outro lado do salão gargalhou de alguma coisa, e o barulho durou 1 segundo e morreu. O celular de Rafael vibrou. Ele olhou a tela e mostrou para ela sem dizer nada. O assessor do Dr. Afrânio. Ela olhou para o número. Depois pegou o próprio celular, virado sobre a mesa com a tela apagada, e ligou ela mesma. Henrique, tô com o Rafael. Uma pausa. O advogado dela levantou a questão da custódia física. Pausa. Tudo bem. 30 minutos. Ela desligou. Colocou o celular na mesa. Eu preciso ir, ela disse. Oisai. Ela pegou a bolsa e se levantou. Ele se levantou junto, sem perguntar se ela queria. Ela não pediu que ficasse sentado. Ele foi até o balcão. Pegou a caneca dela, ainda pela metade, e colocou para o garçom sem explicação. Era um gesto que ela reconhecia do começo do casamento. O modo silencioso que ele tinha de sinalizar que estavam saindo juntos, sem transformar isso numa pergunta. Um gesto que havia muito tempo tinha deixado de existir entre os dois. Ela ficou parada 1 segundo na entrada do café, olhando para a calçada de pinheiros. Rafael. Alquê. Ela não virou para ele. Eu não fiz aquilo por você. Eu fiz porque era certo. Não confunda as duas coisas. Eu não confundi, ele disse. Mas eu vim até aqui de qualquer jeito. Ela ficou quieta. Depois saiu, e ele foi com ela. Não de volta para onde tinham estado, para frente, para a reunião em que ela ia ter que defender, em nome próprio, o que tinha construído em silêncio durante 11 meses, e em que ele ia ter que ficar do lado de fora sabendo que tinha sido o único obstáculo que ela precisou contornar para chegar até lá. Mas para frente, era o que havia. Havia uma distância que foi crescendo entre eles, sem que nenhum dos dois tivesse declarado em voz alta. Reuniões que foram durando mais, jantares que foram encurtando,
A sensação acumulada de que ele tinha parado de perguntar e ela tinha parado de oferecer, e os dois tinham ficado convivendo com o espaço que sobrou. Ela pegou a caneta, assinou, colocou a caneta de volta sobre a mesa, devagar, e empurrou o papel de volta pelo mármore. Rafael olhou para o documento por um segundo, sem expressão. Dobrou ao meio, colocou no envelope bege que estava do lado e foi para o corredor. Ela ouviu os passos no piso de madeira, a porta do quarto fechando com um clique, preciso de quem não quer fazer barulho, mas também não quer que o silêncio seja mal interpretado. Isabela ficou sentada à mesa por um tempo que ela não mediu. Olhou para as luzes da Faria Lima pelo vidro do 30º andar. À noite, o corredor financeiro de São Paulo não apagava completamente. Sempre havia uma fileira de janelas acesas em algum prédio, sempre alguém trabalhando depois do horário. Ela tinha ajudado a escolher esse apartamento 4 anos atrás, antes do casamento, quando o pai de Rafael ainda era vivo e o grupo tinha aquela leveza de empresa que cresce com convicção. Ela tinha insistido nas plantas do corredor que Rafael achava desnecessárias. Tinha trazido uma cafego para a velha da casa da mãe, porque a máquina automática nunca fazia café com gosto de café de verdade. Essas eram as coisas que permaneciam quando a estrutura maior desmoronava. As plantas, a cafeteira, a memória de quando ela tinha opinião sobre como aquela casa devia ser. Ela se levantou e foi para o escritório. Era o único cômodo do apartamento em que Rafael não entrava sem avisar. E com o tempo, isso tinha deixado de ser por respeito e virado hábito, depois virado a distância que nenhum dos dois tinha nomeado. Sobre a mesa havia relatórios empilhados, uma caneca de canetas coloridas e um laptop com um adesivo desbotado de uma cafeteria em Pinheiros, no canto superior esquerdo. Senha de 16 caracteres. Rafael nunca tinha pedido. Ela nunca tinha oferecido. Em novembro do ano anterior, Isabela tinha encontrado uma discrepância num relatório trimestral. Era pequena, o tipo que qualquer auditor ocupado descartaria como erro de lançamento. Mas ela tinha 6 anos de financeiro no corpo e números que erram de um jeito muito específico, de forma que se repete trimestre a trimestre com pequenas variações de valor, não são erro. São escolha. Ela não foi falar com Rafael. Conhecia Rafael bem o suficiente para saber o que ia acontecer. Ele ia direto para Camila Rios, diretora de parcerias estratégicas, responsável pelo setor onde as discrepâncias apareciam e a pessoa em quem Rafael confiava desde que tinham 18 anos. Camila ia ter 30 segundos para apresentar uma explicação plausível e ia usar esses 30 segundos melhor do que ninguém. Rafael ia aceitar. E a janela de coleta de evidências, que era delicada e dependia de tempo, Rafael não ficava em dúvida, porque Rafael não permitia que a dúvida chegasse. Ia se fechar sem volta. Então Isabela foi sozinha. 2 meses para entender o padrão, 3 para confirmar, 6 para documentar de um jeito que não pudesse ser negado nem atribuído a má interpretação. Ela abriu o laptop, digitou a senha, a tela acendeu. 23 subpastas numa pasta chamada FL. Planilhas com colunas em vermelho. Nomes de empresas que existiam em registro, mas sem endereço físico verificável, sem funcionários com CPF rastreável, sem histórico operacional, além dos últimos 18 meses. Transferências que saíam do Grupo Monteiro, via protocolos de aprovação de rotina, passavam por essas empresas fantasma e chegavam a contas no exterior. Isabela tinha gasto 3 semanas rastreando os elos finais com um contador forense contratado com o próprio dinheiro, em absoluto silêncio. No centro de uma das pastas havia uma foto de reunião de conselho de 2 anos atrás. Rafael estava na ponta da mesa. A mulher de terno azul marinho, 2 lugares à sua esquerda, olhava para a câmera com a segurança de quem não precisa esconder nada, porque tem certeza de que ninguém está procurando. Em agosto daquele ano, Isabela tinha pedido para Rafael esperar antes de assinar os contratos de Faria Lima,
que passasse pelo jurídico primeiro, que pedisse uma segunda revisão. Ele tinha dito que a Camila já tinha cuidado de tudo, que o negócio estava redondo, que ela não precisava se preocupar com isso. Você não tem nada a ver com esse projeto, ele tinha dito, sem crueldade, com a certeza de quem acha que está protegendo alguém de uma responsabilidade desnecessária. Ela tinha ficado quieta, anotado a data da assinatura no caderno e voltado para o laptop. Por volta da 1 da manhã, ela parou, foi à cozinha buscar água, ficou de pé olhando para a cidade enquanto bebia. Havia uma última pasta que ainda não estava fechada. As transferências do 5º trimestre, passando por uma conta intermediária que ela só tinha identificado 2 semanas atrás. Era o elo mais recente, o mais limpo em termos de prova, porque era o mais novo, e era exatamente o que precisava da confirmação do Henrique para fechar o círculo de custódia. Ela mandou mensagem para ele. Mudou o prazo. Preciso de você amanhã cedo. Tô mandando os últimos arquivos agora. Depois voltou para o escritório e continuou. No corredor, atrás da porta do quarto, Rafael Monteiro dormiu tranquilo a noite toda. Isabela trabalhou até às 4 da manhã, parou 2 horas, voltou às 6. Isabela chegou no café da esquina às 7h30, pediu um expresso duplo e abriu o laptop numa das mesinhas ao lado da janela. O apartamento que ela estava usando era de uma amiga que tinha viajado para Buenos Aires por um mês, pequeno, sem a vista que ela tinha perdido, mas com boa conexão e silêncio suficiente para trabalhar. Para quem não conhecia a história, era simples de entender. Rafael era presidente executivo do grupo desde os 31 anos, quando o pai morreu e o conselho não teve escolha. Isabela tinha entrado na vida dele como consultora financeira numa negociação, saído como namorada e 3 anos depois estava sentada na mesa de jantar do penthouse que os dois escolheram juntos no 30º andar da Faria Lima. Eram pessoas que, de fora, pareciam fazer sentido. Ele, o homem que decidia rápido. Ela abriu o sistema interno do Grupo Monteiro. O acesso de funcionária, associada que ela tinha mantido ativo mesmo depois de se afastar do operacional 2 anos atrás, quando o casamento foi ocupando o espaço e ela foi deixando a carreira formal de lado. Digitou a senha. Esperou. Acesso negado. Digitou de novo, letra por letra. Acesso negado. Conta suspensa por administrador do sistema. Isabela ficou olhando para a mensagem sem mover um músculo. Depois fechou o laptop, terminou o expresso de um gole e pegou o celular. Camila não tinha dormido muito, ao que parecia. Havia uma última troca de mensagens no histórico com Priya Mendes, de 4 meses atrás, quando Priya ainda tentava entender por que tinha sido demitida depois de 10 anos no grupo. Isabela tinha chegado até ela de forma indireta, através de uma ex-colega em comum, num ponto específico da investigação em que ela precisava de alguém que tivesse trabalhado dentro do financeiro do grupo antes dela. Priya tinha ficado desconfiada no começo, com razão. Depois tinha entendido o que Isabela estava construindo e ficou calada com o tipo de silêncio de quem guarda muito e finalmente vai poder soltar. Isabela mandou mensagem. Priya, precisei adiantar. Tô disponível agora. A resposta veio em menos de 2 minutos. Café Beirite. Consolação com Augusta. 40 minutos. O café era pequeno e escuro no fundo, com mesas de madeira e uma coleção de pósteres de jazz que ninguém tinha atualizado desde antes de Priya começar a trabalhar no grupo. Ela chegou antes de Isabela, com um caderno fechado sobre a mesa e uma xícara pela metade. 40 e poucos anos, cabelo preso de qualquer jeito, olhos de quem dormiu pouco por muito tempo seguido. Eles travaram meu acesso essa manhã, Isabela disse, sentando. Priya não pareceu surpresa. Só fez um gesto lento com a cabeça. Quando ela decide se mover, ela se move rápido. Aprendi isso da pior forma. Os backups ainda estão com você? Priya abriu a bolsa e tirou um HD externo, preto, sem etiqueta. Colocou sobre a mesa sem cerimônia,
como quem larga um peso que carregou longe demais. Fiz cópia na última semana de trabalho. Eu já sabia que alguma coisa estava errada e não queria ser a única pessoa com conhecimento daqueles arquivos sem ter como provar que os vi. Você tentou antes. Antes de mim, pedi uma reunião com Rafael. Priya envolveu a xícara com as duas mãos. Levei o que eu tinha. Anotações, capturas de tela, não os arquivos completos ainda. Ele ouviu. Me agradeceu. 2 dias depois, a Camila me chamou para dizer que minha posição tinha sido eliminada na última reestruturação organizacional. Uma pausa. Reestruturação que não constava em nenhum documento de RH quando eu entrei com a reclamação trabalhista. Isabela ficou quieta. Essa parte ela já sabia, mas ouvir de Priya tinha um peso diferente. Rafael não era mau, era o tipo de pessoa que age com base na fonte em que confia. E havia muito tempo, a única fonte que ele realmente confiava para qualquer coisa do operacional era Camila. Ela pegou o HD. Você entende o que vai acontecer quando isso for para frente. Vão me perguntar por que eu fiquei com isso tanto tempo. E o que você vai dizer? A mulher que pensava antes de abrir a boca. Priya olhou para ela com a expressão de quem já praticou a resposta e sabe que ela é a única que tem. Que eu tentei. Que quando tentei me mandaram embora. E que quando apareceu alguém que estava de fato fazendo alguma coisa com isso, eu ajudei. Ela fez uma pausa curta. E o que é, né? Na sede do Grupo Monteiro, na Faria Lima, Rafael chegou às 8h30 e foi direto para a sala dele. Camila estava esperando no corredor de fora, sentada com a postura de quem chegou mais cedo e tem paciência infinita para isso. Ela já está em movimento, Camila disse, assim que ele abriu a porta, não como acusação. Como quem compartilha informação técnica relevante entre colegas. Entrou em contato com a Priya Mendes essa manhã. Rafael parou no centro da sala. Como você sabe disso? Coloquei um alerta de atividade na conta dela no sistema desde ontem à noite. Ela tentou acessar às 7h22. Camila cruzou os braços levemente, o gesto de quem está sendo razoável às custas de algum esforço. Rafael, eu já te disse o que ela está fazendo. Com o divórcio assinado, ela não tem mais nada a perder. E uma ex-cônjuge em atividade com documentação interna, junto com uma ex-funcionária que saiu com mágoa, é exatamente o tipo de combinação que a concorrência paga bem para ter. Rafael ficou olhando pela parede de vidro que separava a sala do andar aberto. Lá fora, a equipe ia chegando. Reunião às 10. Ela não é esse tipo de pessoa, ele disse. Mas disse baixo. Camila esperou um segundo inteiro antes de responder. Rafael, a voz dela saiu mais suave, como alguém que entende e mesmo assim tem que dizer. Você sabia de todos os lados dela? Ele não respondeu. Eu me preocupo com o grupo, ela disse. E com você. Você sabe disso. Às 10h20, ele saiu pelo corredor com o celular na mão e discou. Isabela atendeu no terceiro toque. Isabela. A voz dele saiu sem aquecimento nenhum. Para com o que você está fazendo. Para com o que, exatamente? Com tudo isso. Com a Priya, com os arquivos. Você assinou o papel. A empresa não é mais sua responsabilidade. Ela ficou quieta um segundo. Você tem certeza do que está me pedindo? Tô te avisando. Não faça nada que a gente vá se arrepender. A gente. Ela notou a palavra. Depois de tudo que tinha acontecido na noite anterior, depois do papel assinado e da porta fechada, ele ainda tinha usado a gente. Tá bom, Rafael, ela disse. A voz saiu cuidada, sem raiva, sem ironia, do tipo que ele deveria ter reconhecido se tivesse prestando atenção. Ela desligou. De volta ao apartamento da amiga, com o HD da Priya conectado, Isabela integrou os arquivos novos com o que já tinha. A peça que faltava estava lá, clara como nunca tinha estado. As transferências do 5º trimestre, passando por uma conta intermediária que agora tinha nome, número de registro e rastro verificável até o destino no exterior. 98%.
O que faltava era a confirmação do Henrique, a cadeia de custódia formalizada de um jeito que tornasse tudo admissível perante o conselho. Ele precisava de mais 24 horas e da senha de acesso original dos arquivos do servidor, que ela tinha. Ela salvou tudo em 3 locais diferentes, 2 em cloud, com autenticação de 2 fatores, e um no HD reserva, que guardaria fora do apartamento naquela noite. Só então fechou o computador e foi fazer café. A cafeteira do apartamento da amiga era elétrica e fazia café com gosto de plástico. Isabela tomou assim mesmo. Ela chegou no apartamento às 6 da tarde com uma sacola de supermercado e a intenção firme de fechar a última etapa antes do fim do dia. Naquela quinta-feira à noite, o papel sobre a mesa era o divórcio deles. Levou 2 segundos. A caneta bateu no mármore branco e o som ficou suspenso no ar por um momento que pareceu maior do que deveria. Rafael se levantou sem olhar para ela e empurrou o documento pelo centro da mesa. Assina. A porta estava fechada, sem nenhuma marca de arrombamento visível. Mas a gaveta do quarto de trabalho estava levemente aberta, do jeito que fica quando alguém olhou dentro com pressa e não teve tempo de ser cuidadoso. O laptop não estava em cima da mesa, não estava na bolsa, não estava em lugar nenhum no apartamento. Isabela ficou parada no centro do quarto por um momento, sacola ainda na mão, fazendo o mapa mental do que havia sumido e do que havia ficado. Depois foi ao guarda-roupa, afastou uma caixa de sapatos no fundo da prateleira de cima e pegou o HD reserva. Estava lá, intacto. Ela abriu o celular e conferiu o cloud. Todos os arquivos lá, protegidos por autenticação de 2 fatores, exatamente onde tinha colocado. Eles tinham levado o hardware. Não sabiam ou não tinham tido tempo de descobrir que o hardware era a cópia de trabalho, não o arquivo definitivo. Isabela tinha perdido a máquina, não tinha perdido o trabalho. O que ela precisava agora era do Henrique. Ela ligou, caiu na caixa postal, mandou mensagem: "Precisamos falar hoje. Urgente." 20 minutos depois. "Reunião até às 8. Te ligo assim que sair." Isabela olhou para o relógio. 1h30. Ela podia usar. Às 7h30, ela foi ao Hotel Fasano. Camila Rios estava hospedada lá desde que a reforma do apartamento dela começou 3 meses atrás. Priya tinha mencionado de passagem que ela costumava receber visitas de trabalho no lobby do hotel. Uma informalidade calculada, nenhum escritório do grupo para registrar quem entrava, nenhuma câmera de empresa para arquivar as visitas. Ela encontrou Camila numa mesa perto do bar, com uma taça de vinho branco e um tablet. Quando Camila ergueu os olhos e a viu entrar, não houve surpresa total no rosto dela, só um ajuste quase imperceptível, como quem recalibra antes de falar. Isabela. A voz saiu amena, a cortesia de quem não deve nada a ninguém. Que visita inesperada. "O meu laptop sumiu do apartamento hoje." Isabela puxou a cadeira do lado e sentou sem ser convidada. Camila franziu a testa com a expressão de quem está processando algo perturbador. Que coisa horrível! São Paulo está cada vez mais perigoso mesmo. O apartamento não tinha marcas de arrombamento. Chave extra, esquecida com alguém talvez? A gente deixa e às vezes nem lembra. Isabela colocou os braços sobre a mesa sem pressa. Camila era muito boa nisso. A resposta sempre chegava um grau acima do neutro, levemente preocupada, levemente razoável, o tipo de resposta que ficaria impecável num depoimento gravado. "Camila, você e eu sabemos o que está acontecendo. Eu prefiro que a gente seja direta." Camila girou a taça pelo pé, uma volta lenta. "Certo. Então vou ser. Você está passando por um momento emocionalmente muito difícil. Você pegou documentação interna de um grupo em que não trabalha mais formalmente. Está construindo uma narrativa com a ajuda de uma ex-funcionária que saiu com problemas de conduta e vai usar tudo isso para criar instabilidade numa empresa que emprega quase 800 pessoas." Ela inclinou levemente a cabeça. "Eu entendo que a situação com o Rafael dói, mas isso vai te prejudicar muito mais do que qualquer outra pessoa, Isabela.
Aquele relatório do quinto andar vai ser muito difícil de explicar sem a senha de acesso original, disse Isabela, sem tirar os olhos dela. Você concorda? Camila parou. Durou menos de um segundo, mas estava lá. Uma interrupção no padrão da respiração, uma tensão no rosto que não era exatamente um piscar, mas era alguma coisa adjacente. Ela pegou a taça e bebeu antes de responder. Eu não sei a que relatório você está se referindo. Isabela Costa Monteiro tinha 32 anos, formada em administração pela FGV, 6 anos de carreira no mercado financeiro antes de se casar, antes de se tornar nos documentos do grupo cônjuge do presidente executivo. Ela tinha aprendido cedo que a raiva que não precisa levantar a voz, porque já tomou sua decisão, é mais difícil de responder do que a raiva que grita. A de Rafael naquela noite era assim, fria, calculada. O relatório do quinto andar era uma designação interna usada por quem tinha trabalhado diretamente com aquele conjunto de arquivos no sistema do grupo. Não aparecia em documentos externos. Não era nomenclatura que circulava fora do time específico que cuidava daquele servidor. Não era o tipo de nome que ninguém usaria por acidente se não soubesse exatamente do que se tratava. Camila usou. Fica tranquila, Isabela disse, se levantando. Eu só queria conversar. Ela saiu do lobby, sem olhar para trás. A praça ficava 2 quarteirões do hotel, pequena, com bancos de concreto e uma árvore no centro que não pertencia àquele tamanho de praça, mas estava lá assim mesmo. Isabela sentou e ficou olhando para a calçada por um tempo. O Henrique ligou às 8h14. Henrique, tô com tudo. A cadeia de custódia está pronta para fechar? Estou terminando agora. Preciso da sua senha de acesso para o servidor original para finalizar o parecer de custódia. Te mando agora. Isabela, você tem certeza do timing? Uma vez que eu enviar para o conselho, não dá mais para pausar. Ela se moveu. Eu não tenho mais tempo. Entendido. Amanhã de manhã cedo, então. Antes do expediente começar. Exatamente. Tá na mão. Ela guardou o celular e ficou mais um pouco no banco. Uma idosa no banco ao lado tinha 2 cachorros pequenos no colo. Um ônibus passou barulhento. 2 entregadores de bicicleta cruzaram em velocidades diferentes na mesma esquina. São Paulo não pausava por ninguém. 3 semanas antes, Rafael tinha chegado em casa mais cedo e encontrado Isabela no corredor com o celular no ouvido, de costas para a porta. Ele tinha ouvido, Clara, uma frase antes de ela notar que ele estava ali. Tô com tudo. Tá pronto para amanhã cedo. Ela tinha desligado ao ouvir a porta. Tinha sorrido. Um sorriso que naquele momento pareceu tenso demais. Tô resolvendo uma coisa da família, tinha dito. Ele não tinha perguntado mais nada, mas guardou. Naquela noite, depois de um jantar na casa de Camila, enquanto o marido dela viajava, ele tinha mencionado de passagem. Camila tinha ficado quieta um segundo. Rafael, ela tinha dito, com o cuidado de quem escolhe as palavras para que pareçam espontâneas. Você já parou para pensar com quem ela pode estar conversando? Uma ligação de madrugada, alguém pronto para receber arquivo, uma pausa. Isso tem cara de advogado preparando documentação antes de separação litigiosa, né? Ele não tinha respondido. Mas a peça tinha se encaixado no lugar errado. Isabela não sabia desse jantar. Não sabia o que ele tinha dito, nem o que Camila tinha respondido. Mas conhecia o padrão, conhecia Rafael, conhecia Camila, e a combinação dos dois sempre chegava no mesmo resultado, porque Camila tinha tempo e paciência e Rafael tinha convicção e pressa. Era por isso que Isabela tinha ficado calada durante 11 meses. Era por isso que tinha assinado o papel sem bater o pé. Porque um homem que se convence de que a mulher está contra ele, fecha todas as portas, e quando Rafael fechava, ninguém entrava. Ela tinha precisado que ele ficasse fechado por mais exatamente um dia. Ela voltou para o apartamento, mandou a senha para o Henrique, confirmou que os arquivos tinham chegado, ficou revisando o que ia imprimir de madrugada, fechou o computador um pouco depois da meia-noite, e foi dormir com o alarme nos 5h30.
Às 5h41 da manhã, Isabela estava no carro. São Paulo às 5 tem uma qualidade de luz diferente. Cinza claro, sem sombra definida, o trânsito ralo o suficiente para que a cidade pareça, por um momento, uma versão menor de si mesma. Ela tinha dormido pouco mais de 5 horas e tinha o tipo de clareza que às vezes vem do cansaço que passou do pico e chegou do outro lado. Não euforia, só precisão. Henrique tinha mandado mensagem às 11h28 da noite, cadeia de custódia confirmada, parecer jurídico finalizado, tudo admissível, manda o endereço e o horário. Ela tinha respondido com o endereço de e-mail do Dr. Afrânio Leal, presidente do Conselho do Grupo Monteiro, com instrução de envio para as 6 horas da manhã. O horário que cria urgência, antes que qualquer pessoa tenha energia ou contexto suficiente para obstruir. O tom de quem acha que o assunto está encerrado e qualquer argumento adicional é perda de tempo dos dois. No banco do passageiro havia um maço de 119 páginas impresso. Planilhas, contratos, registros de transferência, rastreamento de contas no exterior, parecer do contador forense, parecer jurídico do Henrique. O caminho completo de 18 meses de evasão financeira, com os nomes, as datas, as assinaturas, incluindo várias de Rafael em protocolos de aprovação de rotina que ele tinha assinado sem ler porque alguém tinha dito que eram de rotina. No bolso da jaqueta, a chave do penthouse. Rafael nunca tinha pedido a chave de volta. Podia ser esquecimento puro. Podia ser que, em meio ao papel assinado e à porta fechada, simplesmente não tinha ocorrido a ele. Mas a chave estava lá. O penthouse estava escuro e quieto. 6 horas da manhã. Ela não acendeu nenhuma luz, foi pelo corredor que conhecia de memória, passou pelas plantas, passou pela cozinha, parou na cozinha. A cafeteira dela ainda estava no canto da bancada, no lugar onde tinha ficado nos 3 anos de casamento, porque Rafael nunca a tinha usado e, portanto, nunca tinha se incomodado com ela. Era uma cafeteira italiana de alumínio, com um fundo levemente amassado de uma queda que tinha levado antes de sair da casa da mãe. Isabela ficou olhando para ela um segundo. Depois foi para a mesa de jantar. Colocou o maço de documentos no centro do mármore branco. Em cima, uma folha dobrada ao meio, 3 linhas escritas à mão, com a letra pequena e inclinada para a esquerda, que era a dela. Rafael, eu não estava te traindo. Eu estava tentando salvar o que você quase deixou a Camila destruir. Cuida bem da empresa. E ela ficou olhando para tudo por um momento. O maço, o papel, o mármore branco que ela tinha ajudado a escolher, o apartamento quieto acima do corredor que nunca apagava completamente. Voltou para a cozinha, colocou a chave sobre a bancada ao lado da cafeteira. Saiu. Rafael acordou às 7h02, como quase sempre, sem despertador. A memória do dia anterior chegou antes do café. O envelope de Camila, a mesa, o papel assinado, a porta. Ele ficou alguns segundos deitado antes de se levantar. Na cozinha, esperando a água da chaleira esquentar, ele notou que algo no ar do apartamento tinha mudado. Não conseguia nomear. Era uma presença de alguma coisa que não estava ali na noite anterior. Pegou a xícara, foi pelo corredor e parou quando viu o maço sobre a mesa de jantar. Ficou olhando sem se mover. Pegou o papel dobrado em cima primeiro. Leu as 3 linhas, ficou olhando para a letra dela, por um tempo reconhecia aquela letra de 3 anos de bilhetes, de listas, de anotações que ela deixava na agenda de papel que guardava no escritório. Depois dobrou o papel com cuidado, como se fosse uma coisa que ainda não sabia o que era, e pegou a primeira folha do maço. Era um relatório com cabeçalho interno do grupo. Começou a ler. Na 5ª página estava a primeira planilha, colunas em vermelho, transferências saindo de uma conta do grupo via protocolo de aprovação numerado. Ele se levantou, foi até a prateleira da sala, pegou o caderno de controle manual que o pai tinha insistido em manter mesmo depois de tudo virar sistema. Papel não cai fora do servidor, o pai costumava dizer. Procurou o número do primeiro protocolo. Encontrou, com a assinatura dele, datado de março do ano passado. Ele tinha assinado aquele protocolo. Não se lembrava,
porque assinava dezenas por semana, mas a letra era dele sem nenhuma dúvida e o número batia. Continuou lendo. Na 12ª página, um organograma. A empresa no centro tinha um endereço em São Paulo que ele reconheceu imediatamente. Um prédio demolido há 2 anos para dar lugar a um estacionamento. Endereço real de uma empresa que existia só em papel, com CNPJ válido e 18 meses de histórico de recebimentos do grupo. Na 30ª, a conta intermediária rastreada. Banco Europeu. Na 40ª, o relatório do contador forense. Metodologia, cadeia de custódia, conclusões. Rafael parou na página 58. Uma lista de aprovações de rotina que tinham servido como veículo das transferências. Cada linha com número de protocolo, data e o nome de quem tinha autorizado. Na maioria das linhas, o nome era o dele, mas em algumas era diferente. Camila Rios, diretora de parcerias estratégicas. Ela olhou para o papel. A assinatura dele, grossa e inclinada para a direita, na linha do topo. A linha dela, logo abaixo, em branco. Você nem me perguntou nada. Ele ficou olhando para a página por mais tempo do que a página precisava. Depois continuou. A última folha, antes do parecer jurídico, tinha uma única linha. Documentação iniciada em 15 de novembro do ano anterior. Coleta encerrada em data de hoje. Novembro do ano anterior. Ele foi até a janela e ficou olhando para Faria Lima sem ver os prédios, deixando que a linha do tempo se reorganizasse. Em agosto, ele tinha assinado os contratos de Faria Lima. Isabela tinha pedido para esperar, tinha pedido que o jurídico revisasse. Ele tinha dito que a Camila já tinha cuidado de tudo. Em novembro, Isabela tinha começado a documentar. 6 meses depois, a conta no exterior tinha chegado a um número rastreável com precisão suficiente para um parecer jurídico. E 2 dias atrás, Camila tinha chegado com um envelope. Eu sei o que ela pretende fazer com esses arquivos. Ela tinha dito isso, no corredor do escritório, com a voz de quem tem informação privilegiada e é generoso o suficiente para compartilhar. Ela sabia, e tinha razão. Ela sabia com precisão cirúrgica o que havia naqueles arquivos, quais eram as implicações e o que precisava acontecer antes que chegassem ao conselho. Não porque tinha interceptado alguma coisa, porque era a única pessoa cujo nome estava lá dentro com aquela frequência e aquele nível de detalhe operacional. Você precisa assinar logo, Rafael. Enquanto ela ainda for cônjuge, qualquer documentação que ela tiver acesso pode ser contestada como parte de uma disputa patrimonial. Se vocês estiverem separados legalmente, a posição jurídica do grupo fica mais protegida. Ele tinha assinado para proteger o grupo de Isabela. Isabela estava protegendo o grupo. A cafeteira dela estava no canto da bancada da cozinha. A chave estava em cima da bancada ao lado. Ela tinha entrado, deixado o trabalho de 11 meses sobre a mesa de mármore e saído sem acordar ninguém, sem querer nada em troca, sem esperar que ele acordasse para ver. Rafael ficou olhando para a chave por um momento. Pegou o celular, discou para o doutor Afrânio. O homem atendeu no primeiro toque. Rafael, eu ia te ligar. Vocês receberam o material? Às 6 horas exatas. Estamos reunindo o conselho para uma reunião de emergência às 10. Você vai estar aqui? Estarei. Desligou. 1 segundo a mais de pé. Depois discou para Camila. Foi direto para o correio de voz. Tentou de novo. Correio de voz. Ela sabia. É claro que ela sabia. A sala de reuniões do 40º andar tinha vista para Paulista e vidro do teto ao chão nos 2 lados. Era onde as decisões grandes do Grupo Monteiro eram tomadas desde antes de Rafael ser velho o suficiente para estar sentado à mesa, e ele conhecia cada detalhe daquela sala. A mesa de carvalho escuro, as cadeiras de couro preto, a jarra de água que era reposta sem que ninguém pedisse. Ele chegou às 9h45. Colocou o maço sobre a mesa e ficou esperando. Camila chegou 3 minutos depois. Ela entrou com a compostura de quem foi convocada por engano e tem a elegância de aparecer assim mesmo. Terno escuro, cabelo preso com precisão, tablet sob o braço. Ela viu Rafael e não desviou o olhar. Era um movimento calculado,
Desviar seria admitir. Encarar era demonstrar que não havia nada a temer. Rafael. Ela se sentou 2 lugares à esquerda dele, a posição de sempre. Me disseram que há uma situação. Ah, disse o doutor Afrânio, entrando com 2 membros do conselho e um assessor. Ele colocou o tablet sobre a mesa com o e-mail aberto na tela. Recebemos esta manhã cedo uma documentação assinada pelo doutor Henrique Farias, em nome da senhora Isabela Costa Monteiro, referente a irregularidades no projeto Faria Lima e nos projetos correlatos dos últimos 18 meses. Peço que todos ouçam o resumo antes de qualquer manifestação. Já ouvi o suficiente. Ele pegou o paletó do encosto da cadeira com um gesto que ela tinha visto centenas de vezes, a reunião que acabou tarde, o jantar que terminou mais pesado do que começou. A Camila me mostrou as mensagens, os e-mails. Eu sei o que você andou falando para o Rodrigo Braga, Isabela. O homem é sócio da concorrência, não é qualquer pessoa de coquetel. O assessor leu em voz alta os pontos principais do parecer. Transferências via protocolos de aprovação de rotina, empresas sem existência operacional real, 18 meses, valor total estimado em 13,2 milhões de reais. Camila ouviu com a expressão de quem está ouvindo algo lamentável sobre uma terceira pessoa. Quando o assessor terminou, ela colocou as mãos sobre a mesa e disse, com a voz calibrada de quem está sendo razoável às custas de paciência, doutor Afrânio, com todo o respeito ao conselho, preciso sinalizar que essa documentação foi produzida por uma pessoa que não pertence mais ao grupo e que tem um interesse pessoal muito claro em causar instabilidade neste momento. É importante notar, Rafael disse a palavra sem levantar a voz. A sala ficou quieta. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa. Essa assinatura é minha. Ele apontou para uma das páginas. Eu assinei esse protocolo em março do ano passado. Assinei porque a Camila me disse que era aprovação de rotina, que o jurídico já tinha revisado, que não precisava de análise adicional. Ele virou a página. E essa, mais uma, e essa. Silêncio do lado do conselho. Há 2 dias, ele continuou. Com a voz no mesmo registro baixo e sem variação, a Camila veio até mim com um envelope. Disse que tinha provas de que minha esposa estava repassando informações do grupo para um sócio da concorrência. Eu assinei o divórcio naquela noite. Ele olhou para ela. No dia seguinte, ela me disse que eu precisava assinar logo, antes de Isabela formalizar a separação como cônjuge, porque qualquer documento que Isabela apresentasse, enquanto ainda era casada comigo, poderia ser contestado como parte de uma disputa patrimonial. Que a melhor proteção jurídica para o grupo era a separação imediata. O doutor Afrânio ficou absolutamente imóvel. Ela me convenceu a assinar o divórcio, Rafael disse, para invalidar juridicamente as provas da única pessoa que estava coletando evidência contra ela. Uma pausa breve, curta como uma vírgula. Eu assinei o divórcio para proteger o grupo de Isabela. Isabela estava protegendo o grupo do eu mesmo, assinando o protocolo que eu não devia assinar sem leitura. Camila mudou o ângulo. Devagar, com a graciosidade de quem muda de tática como quem ajusta a postura. Rafael, eu entendo que você está passando por um momento muito difícil com o divórcio e que nessa situação é natural. Você mencionou o relatório do 5º andar. Ela parou. Ontem à noite, numa conversa com Isabela, você usou o nome específico desse relatório. Rafael não tirou os olhos dela. Essa nomenclatura existe em 2 lugares. Nos servidores internos do grupo, onde Isabela não tinha mais acesso desde que você travou a conta dela, e no backup que Priya Mendes guardou quando foi demitida. A Priya foi demitida 2 dias depois de me apresentar irregularidades relacionadas a esse mesmo projeto. Uma pausa. Você usou aquele nome porque sabia exatamente do que Isabela estava falando, porque é o seu relatório, Camila. A sala ficou quieta de um jeito diferente do silêncio normal de reunião. Camila abriu a boca. Fechou.
Depois olhou para o doutor Afrânio com a voz de quem está sendo razoável pela última vez antes de acionar proteção jurídica. Qualquer deliberação do Conselho, baseada nessa documentação, sem perícia independente, me expõe a dano reputacional injusto. Eu exijo representação legal antes de continuar esta reunião. Ela estava falando sobre processo, não sobre inocência. Todo mundo na sala notou.